Olá pessoal, vamos falar sobre o tema SGDB. Vou falar um pouco sobre a minha vida profissional. Eu comecei no ano de 99, 2000 por aí, como web designer. Depois do web design eu fiz um curso no Senai de técnico em informática, de montagem e configuração. Aí fiquei um tempo sendo técnico, arrumando algumas máquinas e tal. Depois fui receber uma proposta para trabalhar numa empresa em Brasília, Apps Internet, um provedor via rádio. Lá nós administrávamos alguns servidores Linux, Windows. Nós trabalhávamos com internet via rádio. Depois disso eu fui trabalhar terceirizado no departamento da Polícia Rodoviária Federal, na parte também de infraestrutura, de redes. Aprendi bastante lá. E em 2008 decidi mudar de área, de novo, né? Sim, mas na área de TI. Fui para desenvolvimento, onde estou até hoje. Me graduei, vou fazer minha pós agora em setembro, em engenharia de software. Fiz vários cursos. Fiz na parte de infra, fiz curso de redes, curso de montagem e configuração, curso de Linux. Na parte de desenvolvimento, fiz curso de Java, PHP, de BI. Fiz alguns cursos. Agora que vocês já me conhecem, vamos o importante aí. Eu vou falar sobre SGDB. Vou fazer uma rápida introdução, depois vou falar quais são os SGBDs hoje de mercado. Vou classificar os SGBDs como modelos. Vou falar sobre as linguagens suportadas pelos SGDBs. Vou falar sobre o mercado, como é que está o mercado hoje, as certificações e as considerações finais. Antes de começar a falar o que é um SGDB, pode surgir uma pergunta, mas Daniel, o que é um banco de dados? Ora, um banco de dados é uma coleção de dados, de registro, de informações. Podem ser informatizados ou não informatizados. O que se percebe muito nas empresas aí são bancos de dados não informatizados, o que é um perigo, né? O que não é recomendado. Exemplos de banco de dados não informatizado, uma agenda com contatos, com nome, telefone de seus clientes, por exemplo, é um banco de dados. Um livro caixa, com as movimentações diárias de entrada e saída da sua empresa, é um banco de dados não informatizado. No entanto, esses bancos de dados não informatizados não é recomendável. Pode ir por quê? Mas por que não é recomendável? Ora, porque pode extraviar, questão de segurança, não tem controle de acesso nenhum aí, não tem relacionamento entre os bancos de dados, entre as tabelas, questão de você buscar algum conteúdo que você deseja, é muito mais demorado do que no banco de dados informatizado. E para contornar essa situação de banco de dados não informatizado, para suprir de maneira eficaz esses dados, de forma organizada, surgiram o banco de dados informatizado. Consequentemente, em meados da década de 70, surgiram os SGDBs, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Eles permitem armazenar, modificar, extrair um ambiente que seja adequado e eficiente. Mas, Daniel, qual é o objetivo de um banco de um SGDB? Ora, é facilitar a manipulação das informações do banco de dados. Ou seja, suprir de forma amigável
o elo entre o banco de dados, o SGDB e o usuário. Exemplos de SGDBs. Temos vários aí no mercado. N SGDBs. Eu coloquei aqui os principais. O da Oracle, MySQL, que agora é da Oracle. Em 2008 foi comprado pela Sun por $1 bilhão. Em 2009 foi comprado por 7,5 bilhões pela Oracle. Olha a dimensão aí que está aí os SGDBs. Mesmo porque, quando nós falamos em banco de dados, nós estamos falando de um ativo, eu creio que seja principal numa organização. Uma organização, quando perde os seus dados, na atual conjuntura, praticamente ela pode se dizer falida, porque é muito importante as informações para uma empresa. Temos o SQL Server aí, que é da Microsoft, PostgreSQL, IBM DB2, Sybase, Firebird, Winterbase. Alguém aí já ouviu falar no Cassandra? Pois é, o Cassandra é o SGDB simplesmente do Facebook e do Twitter. São os famosos Big Datas. São sistemas gerenciadores de banco de dados para grande volume de dados e velocidade de dado muito maior do que os tradicionais aí. Estamos falando aí de petabytes para cima. Imagine uma organização que tenha vídeo em alta resolução, imagens, texto, conversas no call center. Como que vai gerir todas essas informações? O banco tem que ser robusto. Não estou falando que o Oracle, MySQL aguenta. Não estou falando isso. A questão é de petabytes para cima, são os Big Datas. Grandes volumes de dados. Imagine aí, olha só. Imagine um cenário. O presidente aí das Americanas quer, na sua tela, lá no seu iPad, quer as vendas em tempo real de todas as regiões do país. Seja elas venda em loja física, seja elas em venda de loja online, no e-commerce. Ele quer visualizar em tempo real. E agora? Pessoal de TI, qual SGDB usar aí? Seria apropriado o Cassandra nesse contexto aí? Ou não, né? No caso, teria que ter o quê? Ia fazer uma ETL, uma extração dos dados, depois implementaria um Data Warehouse e, por conseguinte, visualizaria isso aí na web. Qualquer lugar aí, o presidente pode estar no Japão acessando suas vendas em real time, em tempo real. Seria uma opção aí o Cassandra. O MongoDB é um banco de dados orientado a objeto, que está começando a entrar no mercado aí, mas é muito complexo os bancos orientados a objeto. A sua curva de aprendizado é muito maior. Os modelos, vamos falar sobre os modelos. Na primeira geração, temos o modelo hierárquico e em rede. Na segunda geração, temos o modelo relacional. Na terceira geração, os modelos orientados a objeto e as extensões ao modelo relacional. Vamos falar sobre eles agora. Modelo hierárquico. Os dados são classificados hierarquicamente de acordo com uma arborescência descendente. Este modelo utiliza apontadores entre os diferentes registros,
trata-se do primeiro modelo de SGDB. O que podemos visualizar aí no modelo hierárquico? Foi o primeiro modelo, foi da primeira geração. É que ele tem uma forma, uma analogia, uma árvore com o seu tronco, com diversas ramificações. Podemos ver que ele só tem um possuidor. Ele não implementa o relacionamento muitos para muitos. Ele só implementa de um para um e de um para muitos. É uma grande desvantagem aí do modelo hierárquico. Um exemplo aí do modelo hierárquico é o Managed Information System da IBM. Modelo de rede. Este modelo utiliza apontadores para os registros. Contudo, a estrutura já não é necessariamente arborescente no sentido descendente. As características aí do modelo de rede é mais complexa que a hierárquica. Utiliza aí a linguagem de definição LDD. Um exemplo aí de modelo de rede são os computadores de grande porte. Modelo relacional. Que é o modelo que o mercado utiliza hoje. É um sistema de gestão de banco de dados relacionais. Os dados são registrados em quadrosa, duas dimensões, linhas, as tuplas e colunas. A manipulação desses dados faz de acordo com a teoria matemática das relações. Vocês podem visualizar aí que o modelo relacional é em forma de tabela, ou seja, a visualização é muito mais amigável. E foi o Edgar Code, em 1970, que implementou aí o modelo relacional. A curva de aprendizagem é muito menor em relação a todos os outros três modelos. Como eu falei, a estrutura básica é a tabela. Modelo orientado a objetos. Os dados são armazenados sob a forma de objetos. Quer dizer, de estruturas chamadas classes que apresentam dados membros. Os campos são instâncias dessas classes. Nós podemos falar do modelo orientado a objetos aí. É o modelo que está mais próximo de representação do mundo real. Por quê? Porque ele usa classes e objetos. E as mensagens dos objetos são trocadas entre si. Exemplo aí de modelo orientado a objetos são aplicações médicas, aplicações geográficas, aplicações matemáticas aí com cálculos muito complexos, com códigos muito complexos aí, pode usar o modelo orientado a objetos. Vamos falar sobre as linguagens do SGDB. Temos duas linguagens aí principais para manipular banco de dados. É o SQL, que é padrão aí, né? Tem o OQL, que é a linguagem de consulta orientada a objetos. Essa linguagem, até hoje, segundo a Wikipédia, nenhum fornecedor conseguiu implementar algum projeto de mercado com a linguagem OQL. Porque ela é muito complexa. Muito complexa mesmo. Desculpa. Linguagem de definição de dados. Temos a DDL, que é a linguagem de definição de dados, com comandos create table, exemplo. Linguagem de manipulação de dados, DML, com comandos update e select. E linguagem de controle de dados, que é o LCD, com comandos como grant, o revoke. Vamos dar alguns exemplos aí com os comandos SQL. Dar alguns exemplos aí. Temos duas formas de implementarmos os comandos SQL. Temos duas formas. Com automático, usando pelo browser aqui de forma automática,
e com comandos SQL mesmo. Vamos utilizar os comandos SQL. Create database. Vamos criar um banco, tá? Curso SGDB. Cadê o curso SGDB? Vamos atualizar aqui. Aqui, curso SGDB. Criamos o curso. Vamos criar agora uma tabela. Create table. Alunos. Exemplo. Alunos. Um aluno tem que ter um código, não é isso? Os campos. O aluno tem que ter um código. O tipo vai ser inteiro e o tamanho vai ser 5. Vai ser not null, ou seja, não nulo, vai ter que ser obrigatório. Ele vai ser auto-increment e vai ser primary key. Ou seja, a chave primária vai ser a chave, o campo código vai ser a chave. Agora, o nome. Todo aluno tem que ter um nome. O tipo dele vai ser varchar. O tamanho vai ser 20. Not null também. Not null. Beleza? Foi criado com sucesso. Está aqui a tabela alunos. Agora, criamos o banco, criamos a tabela, agora vamos inserir registros nessa tabela. Insert into alunos com os valores aqui. Vamos lá, colocar entre aspas aqui. Vamos colocar um código para ele, só como tem dois campos lá, código e nome. Nome, Maria. Vamos copiar e colar para adiantar aqui. Código 2. João. E o código 3, Joana. Foi. Olha lá. Código 1, Maria. Código 2, Joana. Código 3... Desculpa. Maria, João e Joana. Criamos o banco. Criamos a tabela. Inserimos registro na tabela. O que nós vamos fazer agora? Alterar. Vamos alterar essa tabela. Update. Update o quê? A tabela alunos. Vamos setar. O que eu quero fazer? Eu quero que Maria seja. Eu quero trocar o nome dela, de Maria para Joana. Ou, desculpa, de Maria para Mariana. Eu quero trocar, fazer essa alteração. O que nós temos que fazer? Usar o comando update na tabela alunos, seta o nome, onde o código é igual a 1. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos alterando a tabela alunos, desculpa, aqui não é nome, que é Mariana. Nome, desculpa aqui. Seta nome vai ser isso aqui mesmo. Está alterando a tabela aluno, está setando o nome que vai ser igual a Mariana, onde o código vai ser igual a 1. Foi.
Olha lá, Mariana. Nós criamos o banco, criamos a tabela, inserimos registro na tabela, alteramos a tabela. Vamos usar agora as famosas queries, os selects. Eu quero selecionar na tabela alunos o aluno com código 3. Vamos lá. Select asterisco from na tabela alunos, onde o código vai ser igual a 3. Olha lá, é a Joana. Eu quero ordenar isso agora. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando todos os registros da tabela alunos e estou ordenando o nome por ordem ascendente. Vamos ver se funciona. Olha lá, ascendente. Vamos agora por ordem descendente. Order by nome desk. Descendente. Ok? O que nós temos que fazer agora? Dar um drop. Drop. Vamos excluir essa tabela que acabamos de criar. Drop table alunos. Está perguntando se realmente você quer excluir. Ok. Olha lá, excluiu. Nós utilizamos os famosos CRUD. Create, Read, Update, Delete. Os 4 comandos básicos de um SQL do modelo relacional. Certo? Mas poderíamos também criar por aqui, ó, nome, a tabela, alunos. Qual o número de campo? 2. Entendeu? A ideia. Qual é a ideia? A ideia é, com as ferramentas case, que as metodologias ágeis aí tem no mercado, XP e Scrum são várias, eles trabalham com ferramentas case. Se temos no SGDB para agilizar o nosso trabalho, por que não utilizar? Não estou falando para não utilizar os comandos SQL. Não, você tem que saber de cor todos os comandos SQL. Quando você souber todos os comandos, aí sim você pode utilizar de forma ágil. Outro exemplo aqui que eu vou utilizar de forma ágil, o que acontece? Vou excluir aqui. Depois da análise de requisito, depois que levantou a análise de requisito, fez análise todinha de requisito, o que acontece? Feito um ML, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência, diagrama de classe, todos os diagramas possíveis, nós vamos modelar o sistema. Num projeto de desenvolvimento de sistema funciona desse jeito. Feito a análise, feito um ML, depois da UML vem a modelagem. Depois da modelagem, a codificação, depois da codificação, o teste, depois do teste, a produção. Coloca-se em produção. Depois vem o suporte. Tem esse ciclo aí. Para não fugir do tema, está no tema. SGDB. O que nós fazemos para agilizar esse processo? Recebemos, por exemplo, lá a modelagem, fizeram análise que um cliente tem que ter um pedido. Tabela cliente, a tabela pedidos. Vamos modelar aqui. Descobrimos que tem duas entidades, uma chamada cliente, outra chamada pedidos. Ora, você já tem que começar a fazer os relacionamentos. Um cliente faz quantos pedidos? Um ou vários? Certo?
E um pedido tem quantos clientes? Na nossa regra de negócio aqui, um. Um pedido só pode ser de um cliente. Então, já que um cliente tem vários pedidos e um pedido é de um cliente, o relacionamento aqui seria de 1 para N. Ou seja, um cliente faz vários pedidos, mas um pedido é só de um cliente. Onde o N fica a chave estrangeira. Vamos lá? Vamos só colocar dois atributos aqui, que é o código do cliente. Vou colocar outro incremento aqui. E o nome. Poderíamos ter vários aqui. Nome, telefone, endereço. Mas para não ficar muito extensa a aula, vamos colocar só dois. Pedidos. Mesma coisa. Tem um código. Todo pedido tem um código. E tem um valor. Valor. Coloca aí decimal. Decimal 12,2. Vamos fazer agora o relacionamento. Nós sabemos que o cliente tem vários pedidos, então a chave estrangeira, o ID do cliente vai ficar em pedidos. 1 para N aqui, ó. 1 para N. Olha lá. O ID, a chave estrangeira vai ficar em pedidos. Mas, Daniel, por que você está fazendo isso aí? Não estou fugindo do tema. Por quê? Estamos falando de relacionamentos que tem a ver com banco de dados, que tem a ver com SGDB. Qual a finalidade disso aqui? É você trabalhar, agilizar o processo. Em vez de você digitar códigos e códigos e códigos e códigos, tem ferramentas que fazem isso para você, ferramentas case, como o MySQL e o Workbench. Agora, feito isso, o que nós temos que fazer? Fazer uma sincronização. Vamos sincronizar ele. Só que eu não vou utilizar isso aqui. Vamos voltar rapidinho. Salvar modelo. Só um instantinho aqui, tá? Dá um pause aqui só para dar um